Olá, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais uma aula hoje, para a gente conversar mais um pouquinho. Eu me chamo Matheus Alves, no Instagram é @ummaldemate, mas eu quero que você me segue mesmo lá no @natofísio. Lá você me ajuda muito e tem vários materiais para vocês. Tá vendo? O arroba até apareceu aí agora, ó. Então segue lá que vocês vão adorar tudo que tem lá no Instagram. Deixa sugestão também do que vocês gostariam de ver. E se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho. Gente, ativa o sininho, isso é importante. A gente tem vídeo novo aí toda semana, então ativa o sininho. Mas, chega de enrolação e bora pra aula. A aulinha de hoje, vamos continuar falando sobre medidas. Olha, gente, a aula de hoje é simples, mas tão simples. É só pra vocês terem noção de quais são os tipos de medidas. É muito simples mesmo. Mas se você fala assim, Matheus, gostaria de ver mais sobre esse assunto. Você poderia, por vossa gentileza, passar mais coisas? Aí eu passo se você pedir. Mas vai ser bem simples mesmo. Então a gente vai falar sobre as medidas de dispersão. Então a gente vai falar sobre amplitude, desvio médio, desvio padrão. Lembro disso, vi isso em algum lugar já. Variância e coeficiente de variação. Sussa. Ó, melzinho na chupeta. Gente, a amplitude, ela é uma medida de dispersão que vai ser definida aí com a diferença entre o meu maior e o meu menor valor observado em relação àqueles dados que eu tenho. E a gente vai lembrar, então, de organizar esses números, né, do menor até o maior, para a gente conseguir, então, identificar quem é o meu valor máximo e quem é o meu valor mínimo. E a amplitude nada mais, nada menos que vai ser o quê? Máximo menos o mínimo. Outra coisa que a gente tem é o desvio médio. Vou devagar agora. Aí você fala, interessante. O que é? Gente, o desvio médio simples, ele vai ser aí uma medida pra gente de dispersão em relação, claro, aos meus dados que eu tenho, em relação à sua média. Então, eu vou lembrar que tem um afastamento antes e depois daquela média. Pensamos aí dessa forma. E aí, eu vou ter essa formulazinha linda aí, que dm é desvio médio. Esse xizinho aí pequenininho é nada mais, nada menos que os números que aparecem na questão. O meu x barra é a minha média, que eu já vou ter calculado, não vamos esquecer disso. E o n vai ser aí o número de elementos. Lembre sempre de calcular a média primeiro. Se, gente, ficar alguma dúvida sobre isso, fala assim, Matheus, estou em dúvida em tal coisa. Tem como me ajudar? Se eu conseguir, pode ter certeza que eu vou te ajudar. Simples e fácil de fazer, viu? Não é difícil. Só que aí, alguém falou assim, tem desvio padrão. Desvio padrão vai ser também uma medida de dispersão, só que indica o quanto o conjunto de dados é uniforme. Quando o desvio vai ser baixo, ele vai dizer para a gente, então, que esses conjuntos de dados estão mais próximos da média. E aí eu vou ter o S, que vai ser o meu desvio padrão. O xzinho e o x barra é igual ao da questão anterior. Só que agora eles estão aí, ó, dentro da casinha, entre, né, nos parênteses, elevado a 2. Não esqueçam disso. E ali eu estou dividindo por n, que é o meu número de elementos, menos 1. Não esqueçam disso também. E o que acontece? Outra diferença. Agora eu tenho aí uma raiz quadrada. Eu tô falando assim, ai Matheus, mas tá tão superficial. É realmente mais básico esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida nessas contas, eu indico um canal muito bacana que chama Rapidola, excelente. Mas eu tô aqui mais para ajudar vocês a relembrar mesmo. Mas se mesmo assim vocês falarem, Matheus, tem como você falar mais um pouquinho sobre isso, fazer uma conta? Aí a gente faz, ó, tranquilaço. A variância, gente, tem essa fórmula linda que parece com o desvio padrão. Ó, parece com o desvio padrão, mas a diferença é que ela não tem a raiz, mas o meu S aí de variância é elevado ao quadrado. Assim, tá. O que é? Gente, se você calculou o desvio padrão já, é a mesma coisa que você elevar o desvio padrão ao quadrado.
E aí, isso aí, no caso, é o quê? A dispersão dos dados ao entorno da média. Só isso. Então, já fiz o desvio padrão, quero saber a variância, elevo o desvio padrão ao quadrado. Coeficiente de variação. Oh, meu Deus, o que é isso, Jesus amado? Ai, meu pai, nunca nem vi. Trabalho em porcentagem. Lembre disso. E esse coeficiente de variação, ele vai nos permitir comparar amostras que obteve aí resultados diferentes. Mas eu tenho uma desvantagem, que ele não vai ser útil quando a minha média é próxima de zero. Não vai fazer muita diferença. E, como eu já falei, ele vai ser dado aí em porcentagem. Então, CV representa o coeficiente de variação, o S, o desvio padrão, que a gente já viu lá atrás, sobre o x barra, que é a minha média. Então, eu pego o meu desvio padrão, divido sobre a minha média e multiplico por 100 para achar a porcentagem. Não se esqueça, a gente tem desvio padrão populacional e desvio padrão amostral. Se os dados considerados são de uma população, eu divido por N. Já se os dados observados eles estão relacionados a uma amostra, eu vou dividir por N-1. Mesma coisa vai acontecer na variância. Amostral, N-1. Ali no dividir, que a gente não vai esquecer. E no populacional, só sobre N. Então, aqui tem isso. Mas por que acontece, gente? Esse N-1 significa que perdeu 1 grau a menos. Mas para você que quer só fazer a conta, é só lembrar dessa formulazinha. Eu sei que você está pensando assim, nossa, mas foi bem básico o que a gente viu hoje. Realmente era só mais para vocês terem uma noção dessas fórmulas. E aí, se vocês quiserem que fale mais sobre isso, eu peço que vocês deixem o seu comentário que a gente volta a falar, tá bom? Essas são as nossas referências. Mas, antes da gente encerrar, eu vou passar para os recados. Então, pessoal, o recado de hoje é pedir você para ir lá conhecer o nosso Instagram, seguir o Instagram. Aproveitar e seguir também a gente aqui no YouTube, se inscrever, no caso, no canal e ativar o sininho. E, gente, lá no Instagram tem muito material de outras coisas. Às vezes você está aqui estudando estatística, mas tem uma dúvida em anatomia. Lá tem muita coisa de anatomia. Passa lá para você ver. E deixe seu comentário lá também. Pode mandar mensagem que vocês gostariam de ver lá ou gostaria de ver aqui no YouTube. E eu espero vocês lá. Muito obrigado e um abraço.